Bom, então vou mostrar para vocês como que utiliza o solver, só lembrando que se ele nos dados, né, não tiver ativo aqui, você pode ir em arquivo, opções, nos complementos, clicar em ir aqui e marcar a caixinha do solver. Dá um OK, ele vai fazer a instalação e depois quando você acessar dados novamente vai estar aqui o solver. O objetivo do solver, minimizar uma função, um objetivo que você delimita. Minimizar, maximizar, você pode mudar essas opções. No nosso caso aqui, nós temos um gráfico da tensão de cisalhamento no eixo Y pela taxa de cisalhamento no eixo X. Os dados em azul são os valores experimentais, em laranja os valores do modelo. Então veja que a partir dos dados em laranja, eu estou tentando calcular a tensão de cisalhamento uma vez conhecida a taxa de deformação. E para calcular em cada uma dessas linhas que eu estou fazendo aqui, eu usei o modelo da lei da potência. Como que eu sei que é esse modelo que se ajusta? Pelo perfil dos dados experimentais. Tá? Então eu já sei que é um modelo da lei da potência, mas eu poderia criar para cada modelo que eu tenho uma coluna com os dados e depois verificar os ajustes. Né? Então, o que é essa lei do modelo da potência? Ele é o valor de K vezes a taxa de deformação elevado ao parâmetro N. Só que o nosso objetivo aqui é entender qual é o valor desse parzinho K e N. Quando eu tenho K igual a 1 e N igual a 1, eu tenho um erro total de 49,6, que a gente vê no gráfico pela distância desses pontos em relação aos dados experimentais. Os laranjas estão sempre longe. Então eu tenho, para cada linha que eu calculo a tensão, eu faço um cálculo do erro. E esse erro se pode calcular de outra forma. Né? Aqui eu estou calculando apenas como absoluto, né, da diferença da tensão calculada pela tensão experimental. Mas eu também posso fazer uma outra fórmula que é em relação a diferença em relação ao dado experimental. Tá? E aí eu arrastaria assim. Também é possível de fazer dessa forma. Tá? Eu vou deixar desse modo para a gente ver como é que funciona o ajuste. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em dados, abrir o solver e definir a primeira coisa que é o objetivo. O objetivo, nesse caso, é a célula D27, que é o somatório do erro, cujo objetivo é minimizá-lo. Variando quem? Célula 20 e 21. Então você vai lá e seleciona essas duas células que você quer trabalhar, 20 e 21. Tá? E eu não estou falando que elas tenham que ser necessariamente, que elas podem ser ou não negativas, então eu não vou marcar essa caixinha. Se eu marcar, elas está dizendo que não são negativas, tá? Vou deixar ela desmarcada. E o método eu não vou mexer. Clico em Solve para solucionar e ele chega nesse conjunto de soluções aqui. Então dou um OK. Eu consegui ter uma convergência cujo par K e N é dado por esses dois valores aqui. Pode ser que você faça o ajuste e encontre outros valores, né, dependendo do chute inicial que você dá. Então você pode cair em diferentes regiões que representem aqueles dados, né, mínimos locais que resolvam esse sistema. Tá? Mas mais do que resolver esse conjuntinho, essa equação, é ver que o parâmetro ficou menor que 1. Então você tem realmente um fluido pseudoplástico cujo comportamento é esse. Se você reparar, quando estava com o seu valor inicial, o erro era muito maior e havia uma grande distância entre os pontos experimentais e os pontos calculados pelo modelo, certo? E quando a gente faz o ajuste, esses valores ficam muito mais próximos. Essa é a ideia da utilização do solver, que vocês podem utilizar para diversos fins, sempre pensando nessa relação, comparar alguma coisa com algo calculado e essa distância a gente chama de erro, cujo somatório normalmente é uma função objetivo. Aqui a gente fez para isso, minimizar um erro, mas lembrar que pode utilizar o solver para outras funções. Se você está pensando numa reação química e quer aumentar o rendimento, então o rendimento seria um parâmetro que você queria maximizar. Tá? Assim como maximizar o lucro de uma operação, enfim. Então só para mostrar que a gente usa no nosso cenário aqui para minimizar, mas tem outras possibilidades que seria também aplicável o solver. Tá bom?